A paz e a graça, meus irmãos. Que bom eu novamente estar ministrando a palavra de Deus. Realmente eu estava com saudade, né? E nesse momento que o Senhor nos dá essa oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, eu quero primeiramente convidá-los a estar orando, porque Jesus é o principal desse momento. Nosso Deus, o Pai, Ele é o principal e é a Ele que nós queremos entregar agora a nossa vida, entregar esse momento. Então eu gostaria que você, onde você está agora, feche seus olhos e vamos meditar na palavra de Deus e antes vamos estar orando. Pai amado e poderoso Deus, Pai, é em nome do Senhor Jesus de Nazaré que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Sabemos que Tu és o nosso Deus poderoso, nosso Deus vivo, aquele que nos amou, aquele, Senhor, que nos atraiu, Senhor, aquele que nos tirou lá do mundo e nos colocou, Senhor, no Teu reino, para agora, Senhor, nós vivermos, Senhor, e experimentarmos a verdadeira vida que Tu escolheste a nós. Pai, obrigado por esse momento, por essa grande oportunidade de estar falando da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja total liberdade para mover os nossos corações, aquilo que está no Teu coração, Pai. Revela a nós, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, por quê? Quem me conhece já sabe que eu gosto muito de fazer algumas indagações para nós podermos refletir. E eu gostaria de dar, no começo da mensagem, a introdução é nós refletirmos, de nós fazermos algumas perguntas para nós. Amém? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer é, diante de todos esses acontecimentos do mundo, esse coronavírus, essa pandemia que está acontecendo tudo aí no mundo, toda essa paralisação, todas essas notícias que têm chegado, eu quero fazer uma pergunta. Como que você está vivendo o cristianismo? Como que você está tendo atitude de cristão diante de tudo isso que está acontecendo? Eu gostaria de estar meditando uma palavra com vocês, que se encontra lá em Romanos, capítulo 1, no verso 13. No livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 13, o apóstolo Paulo, ele mostra uma grande vontade que ele tinha. E depois ele fala o porquê que ele tinha essa vontade. Diz assim, Romanos 1, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está mandando uma carta aos romanos, porque os romanos já vêm ouvindo a palavra de Deus há algum tempo, e lá se formou uma igreja, e agora o Paulo que nunca tinha ido em termos de ensinar lá em Roma, mas agora Paulo ele tem um desejo de visitar, de ver como que está essa igreja, de ver como está esses irmãos. E o que me chamou a atenção foi quando ele diz que ele quer conversar com os irmãos, ele quer estar com os irmãos para ver os frutos. E eu fiquei perguntando que frutos são esses? São os frutos da conversão? São os frutos da mudança de vida? São os frutos que o Evangelho produziu dentro de cada coração. Então, para que nós meditarmos nessa parte, eu gostaria de ver o que está acontecendo com a gente hoje e fazer essa pergunta de como nós estamos vivendo o cristianismo nos dias de hoje. Porque por causa desse momento que nós estamos vivendo, todas as igrejas estão fechadas. E se nós formos ver, foi tirado de nós o quê? Foi tirado a estrutura de nós. E o que restou? O que restou foi a essência. E o que é a estrutura? O que é a essência? A estrutura é aquilo que nós estávamos acostumados. Nós saíamos de nossas casas, encontrávamos uma porta aberta. Dentro dessa porta nós entrávamos ali, há cadeiras, toda limpinha, toda arrumadinha.
e de repente nós sentávamos, cumprimentávamos alguns irmãos, e de repente vinha uma outra estrutura, que era o grupo de louvor. O grupo de louvor vinha, ministrava os seus louvores, cantava, isso nos ajudava a louvar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a declarar toda a adoração ao Senhor. A outra estrutura era o ministrante, o pastor, aquele que ia ministrar a palavra. O que ele fazia? Ele orou, ele estudou, ele buscou em Deus e Deus revelou uma palavra. Isso levou a tempos, muitas horas preparando, orando, e de repente chega aquele momento, o pastor ministra a palavra. E nós ouvimos a palavra, Deus fala com a gente. Vocês entenderam? Essa é a estrutura que foi tirada de nós. A estrutura das portas abertas de uma igreja, do grupo de louvor e da palavra ministrada pessoalmente. E nós todos hoje estamos em nossas casas. E o que vai vir em evidência? O que vai ser o fruto hoje que nós precisamos olhar? É a essência. E o que é a essência? A essência é aquilo que o evangelho que nós ouvimos dentro das igrejas até hoje. Todos esses anos, aquelas palavras ministradas, todo aquele evangelho que foi falado em nós sobre Jesus, sobre o amor de Deus, como nós precisamos ter uma nova vida, essa é a essência. Fora da estrutura, vai revelar em nós o que o evangelho já mudou a nossa vida e o que falta mudar ainda. Então, olha que momento maravilhoso que nós podemos aproveitar para analisar. Sem igreja, como que é a minha vida cristã? Qual é a essência? O que o evangelho já produziu lá dentro? Ou melhor, o que eu permiti que o evangelho transformasse a minha vida? Para refletir sobre isso, eu gostaria de meditar num acontecimento do Velho Testamento para nos ajudar também a ver como nós estamos vivendo. Em Números 13 e 14, revela, ou melhor, relata uma história muito conhecida, quando Moisés ele chega diante da terra prometida, daquilo que Deus tinha falado para ele, falado para o seu povo, e agora, diante da terra prometida, ele envia 10 espias para entrar na terra e observar a terra. O que ela produz? Quais são as pessoas que moram lá? E é escolhido 12 espias, 12 homens, um de cada tribo. O que acontece é que os 12 entram na terra. Os 12 homens, o que eles fazem? Eles ouvem as mesmas coisas. Eles veem as mesmas coisas. Eles veem as mesmas coisas. A diferença que estava depois era o relato de cada um. O que cada um ia relatar. O que cada um ia falar. A notícia que cada um ia passar. E o que nós vemos na história são os 12 voltando. O lugar que eles foram ver era um lugar maravilhoso. Inclusive, eles trouxeram um cacho de uva que tinha que ser carregado por 2 homens. A terra, como Deus falava, mana leite e mel. Claro que tinha dificuldades. Claro que eles iam ter que ter inimigos ali. Mas o lugar era maravilhoso. Agora vem o momento do relato. Todo o povo de Israel ali pronto para ouvir aqueles homens. De repente, 10 daqueles homens, 10 espias, eles começam a declarar toda a impossibilidade que eles viram. Eles falaram que lá tinham gigantes, que eles iam ser derrotados, que o povo ia ser derrotado, e eles só passaram aqueles que os seus olhos viram. Eles não tinham Deus no coração. E eles só viram a sua razão. Eles não exerceram a fé. Eles não ouviram a promessa que Deus ia dar para eles uma terra. E no meio de toda essa palavra tão desanimadora, a Bíblia relata que aquele povo começa a chorar.
E aí, dois homens, preste atenção, a Bíblia relata Josué e Caleb. Diz que esses homens, ele tinha um espírito diferente. No meio de todos aqueles acontecimentos daquele momento, a revelação, a Escritura nos mostra que eles tinham um espírito diferente. Eles viram igual, os 10 viram. Ouviram igual, os 10 ouviram. Mas o relato deles era diferente. Ele tinha um espírito diferente. Amados, que lição maravilhosa que nós podemos ter. Que lição maravilhosa. O fruto daqueles 10 que viram tudo aquilo foi que um povo, se você quiser, você pode conferir Números 14, 1. Aquele povo entrou num grande desespero. O povo de Israel, o povo da promessa. O povo que tinha acabado de ver Deus abrir o mar vermelho. O povo que tinha acabado de caminhar no deserto sendo alimentado por um Deus poderoso. Agora, eles foram indo desfrutar da promessa por causa do relato negativo, por causa das palavras negativas, dos acontecimentos daquele momento. Eles choraram a noite inteira. Se revoltaram contra a autoridade, que era Moisés, e queriam voltar. Mas tinha dois homens, que é um espírito diferente. E aí, dentro dessa indagação, dessas perguntas que nós estamos fazendo, essa reflexão, sobre nós, como que eu estou vivendo hoje? Diante dessas notícias, hoje, todo mundo está ouvindo a mesma coisa, vendo na TV as mesmas coisas. Sobre políticos, sobre coronavírus, sobre tantas coisas. Eu quero fazer uma pergunta que eu quero que você responda só para você mesmo. Não precisa responder para mim, não precisa responder para ninguém. Qual está sendo o seu relato? Você está falando quando você encontra pessoas da sua família, dentro da tua casa, o que você está falando? O que está saindo dentro de você? Está saindo palavras que possam levar pessoas à tristeza, ao desespero? Está saindo palavras que está levando a pessoas a ir contra o governo? Federal, estadual, municipal? Eles estão ficando revoltados porque você está falando só disso e todo mundo está ouvindo. Ou você tem um espírito diferente. Ou o Evangelho já transformou você de tal maneira que você, agora, quando você vai falar de toda essa pandemia que está acontecendo no mundo, você vai declarar fé em Deus. Você vai falar que tem um Deus poderoso. Você vai falar que pode sim, claro que podemos. Nós estamos aqui, podemos receber esse vírus. Mas e se recebermos? O que vai ser? O que você está falando? Está suscitando fé ou desespero? Está suscitando fé ou está desobediência e rebeldia com o governo e com as notícias? O que está acontecendo com você? Como que você está na sua casa? O seu relato é para nós analisarmos. O que está saindo da minha boca? Está produzindo paz? Está produzindo consolo nos corações de quem me ouve? Ou eu estou ajudando ao pânico, ao medo e à declaração de palavras contrárias ao que está na palavra de Deus? O que está relatando? Vocês viram que é interessante nós analisarmos como que nós estamos vivendo? Que momento maravilhoso, né? Aproveitarmos uma crise para ver o que o Evangelho já mudou a mim e em você. Amém? Mas outra coisa que está acontecendo no mundo de hoje, que eu quero passar para vocês também, é algo que já aconteceu lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento aconteceu algo muito parecido com o que está acontecendo hoje. E vai nos ajudar a tomar atitudes diante dos problemas de hoje, igual a esse rei,
que naquela época ele precisou tomar. Eu estou falando do rei Ezequias. A história de rei Ezequias eu não quero ler porque é 2 capítulos inteiros. A história de rei Ezequias está relatado no 2º livro de Reis, 18, e no capítulo 19. Capítulo 18 e capítulo 19. Se você quiser ver, é uma história tremenda. Em Crônicas também está relatando a mesma história, até com um pouco mais de detalhes, mas eu quero me ater aqui em 2 Reis 18 e 19. Aqui relata que o rei Ezequias, ele começou, você vai ver o paralelo que ele viveu naquele tempo com a gente hoje. Ele estava vivendo no seu reino, ele fez tudo o que agradava a Deus, e de repente ele começa a ouvir umas notícias, que o rei da Síria, ele está destruindo, ele vem vindo com o seu exército e destruiu um povo lá longe, não é perto, é muito longe. Ele entrou, ele destruiu as cidades fortificadas, ele destruiu os reis, e o rei Ezequias, ele pode dizer, nossa, que pena, é lá longe, não é aqui. Mas de repente ele começa a ouvir que agora está lá em Israel, está lá em Samaria. O rei Senaqueribe, ele está chegando agora em Israel, ele destrói Israel, destrói Samaria, que era a capital de Israel, ele destrona o rei de Israel, e ele agora, a notícia que o rei Ezequias recebe está mais perto. Agora ele recebe uma nova notícia. O inimigo, o rei Senaqueribe, está às portas de Jerusalém. O que fazer? Que atitude ele deve tomar? Lembra-se, era longe. A notícia veio chegando aos poucos, chegando perto. Vocês viram o paralelo daquilo que nós estamos vivendo hoje? A notícia desse vírus mortal que tem abalado o mundo era lá na China, do outro lado do mundo. No final do ano, um pouco antes do final do ano, nós ouvíamos, puxa, que pena dos chineses. Olha o que está acontecendo, e nós trabalhando, nós cultuando, indo para a igreja, e nós trabalhamos normal. De repente, o que acontece? Não está mais na China, vem para a Europa. Nós começamos a ouvir que na Itália muitas pessoas estão morrendo. E milhares de pessoas estão morrendo. E a gente fica compadecido. Puxa vida, lá na Itália. Mas agora já não é mais na Europa. Agora já é América. A notícia vem chegando mais perto, você percebeu? Agora é nos Estados Unidos. Estados Unidos já é na América do Norte, nós vivemos na América do Sul. A notícia estava longe, mas agora está perto. Agora nós aqui, São Paulo, já chegou muito perto. É a capital do nosso estado. Milhares de pessoas estão infectadas com esse vírus, outras estão morrendo. E agora? O que fazer? A notícia que era longe agora chegou perto. A Europa tinha parado de trabalhar, parado de ir nas igrejas. Agora é nós, fechando fábricas, comércio e as igrejas. E o que fazer? A notícia era longe. Vocês viram que interessante, que é bem parecido? É um paralelo que podemos fazer o acontecimento do tempo do rei Ezequias com a gente hoje. Veja bem, agora de repente o rei Ezequias recebe essa notícia que ali na porta dele o inimigo está batendo, e é o inimigo de morte. Era um inimigo que queria matar o rei Ezequias e toda Jerusalém. O rei Ezequias toma uma atitude. A primeira atitude do rei Ezequias é uma atitude humana. O rei Senaqueribe, ele pede todo o ouro e toda a prata. O rei faz uma pergunta para ele mesmo: isso eu posso fazer, isso eu tenho esse recurso, eu posso fazer isso. E ele manda pegar todo o ouro, toda a prata, inclusive ele até raspa todo o ouro e prata da porta do templo, e ele envia para o rei Senaqueribe todo o ouro e toda a prata. O rei Senaqueribe recebe tudo aquilo, e ele diz assim para eles: eu não quero só isso, eu quero o teu reino, eu quero a tua vida. E a notícia agora é uma notícia de morte. O rei Ezequias, ele olha do lado
E ele vê, o que eu vou fazer? Acabou todo o meu recurso. Aquilo que eu podia fazer, acabou. Aquilo que estava no alcance dos meus braços, das minhas mãos, acabou. E agora, o que fazer? Eu creio que nesse momento também, quando a notícia chega, que aqui na nossa cidade, no interior de São Paulo, em Jaú, há pessoas com esse vírus. Graças a Deus, até na data de hoje, não teve morte, mas tem pessoas internadas por causa desse vírus. E aí nós começamos a tomar atitudes também. Coloca-se máscara, fica em casa. Mas aí, ontem ainda eu pego uma notícia que foi o dia que mais morreu pessoas em São Paulo. E aí eu digo uma coisa para mim e para você. O que fazer agora? O que nós vamos fazer diante de tudo isso? O rei Ezequias esteve no mesmo papel que a gente. Ele precisava tomar uma atitude e ele tomou. Não resolveu. Sabe, queridos, eu não sei como você está vivendo hoje, mas eu gostaria que você aprendesse. Se você já tentou de tudo na tua vida, você já argumentou e de repente não resolveu. Você olha para o teu casamento, você olha para a tua família, não está bem. Não é isso que você tinha sonhado. Você olha para o teu trabalho e não era aquilo. Olha o que está acontecendo. Você olha para a tua despensa. Você olha para todo ao teu redor e não está vivendo bem. Você olha para o teu ministério. Você olha para a tua vida espiritual. E você já percebe, eu já fiz de tudo. Eu frequento muito bem a igreja. Eu sou um trabalhador. E agora eu olho ao meu redor, como que está? O que está acontecendo? De repente você não está satisfeito, mas você tem lutado, você está triste. Algo tem acontecido no teu coração. Muitos desesperados, com medo de tudo que está acontecendo hoje. Assim estava o rei Ezequias. E você pode falar para mim que você já se assentou com a sua família, você já tentou explicar como que estava acontecendo e você não tem obtido resultado de mudança. Você no teu trabalho, nas tuas finanças, você já tentou renegociar tantas coisas, você está lutando, você não está parado diante de tantos problemas, mas você não está conseguindo resolver com a força do seu braço, com os seus argumentos. O que fazer? O que fazer diante de tudo isso que está acontecendo na tua vida? Era assim que se encontrava o rei Ezequias. O que eu vou fazer diante dessa terrível situação? Ele olhava um exército imenso lá fora. Ele olhava para a sua cidade. Nós vamos morrer. Não tem jeito. Esse rei era um rei que tinha comunhão com Deus. E nesse momento, sabe o que acontece? Ele se lembra que tem um Deus que o ama, que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que conhece os seus medos, que existe um Deus que conhece os seus fracassos, que existe um Deus que viu ele lutando, dando ouro, dando a prata. Existe um Deus que viu ele fazendo entregando todos os seus recursos e não deu certo. Ele sabia que existia um Deus que estava esperando ele clamar por ele. Ele sabia que tinha um Deus que amava. Ele sabia que existia um Deus no céu que o amava e não ia desistir dele, só porque ele tentou fazer do jeito dele, e ele lembrou-se desse Deus. E o que me chama a atenção nesse momento da vida de rei Ezequias, é que naquele momento de desespero, naquele momento de angústia, ele não começou, ele chega diante de Deus, ele toma uma atitude, a atitude de orar. Só quero grifar bem isso. A primeira atitude dele foi uma atitude humana. Força, o que eu posso fazer? Fracassou. Agora ele toma a segunda atitude, diante de tudo que ele está vivendo. Ele olha para o céu. Ele olha para o céu. Ele lembra desse Deus. E ele se prostra diante desse Deus maravilhoso.
E o que me chamou a atenção, como eu estava dizendo, não é que ele chega diante de Deus e começa a dizer: Deus, olha o que está acontecendo, cura, liberta, mata. Não, ele não começa uma oração de desespero. O que me chama a atenção é que o rei Ezequias, ele coloca primeiramente Deus no lugar dele e o rei no lugar dele. E eu quero ler com vocês algumas partes da oração do rei Ezequias, que está relatado no capítulo 19 de 2 Reis. Algo maravilhoso que nós precisamos aprender para a nossa vida. Diz assim, a partir do verso 14 até no verso 20, ele faz essa linda oração. Ezequias olhou para todos os lados, acabou seus recursos, mas ele se lembra desse Deus. E nessa oração nós vamos ver que o rei Ezequias, ele teve alguns reconhecimentos de quem Deus é, colocando Deus no seu lugar. E ele faz algumas declarações de fé. Olha como nós podemos aprender com essa oração. No verso 15, ele começa a orar no verso 15 de 2 Reis 19, quando ele se prostra diante de Deus, quando seus recursos acabaram, ele chega diante de Deus e fala: Senhor, só Tu és Deus. Ele reconhece que Deus é soberano entre os reis da terra. Ele reconhece que Deus é Senhor dos senhores. Ainda no verso 15 da palavra, no verso 15, ainda diz assim, Senhor, Tu fizestes o céu e a terra. Sabe o que o rei Ezequias está declarando aqui, queridos? Ele está declarando, ele está reconhecendo que Deus é Criador. No verso 16, ele diz: olha, Senhor, ouve. Ele está dizendo assim: ouve, Senhor, e vê. Ele está reconhecendo, sabe o que, queridos? Que esse Deus que ele está clamando agora é um Deus vivo, é um Deus que ouve, é um Deus que vê. Não é um Deus de estátua, não é um Deus vivo, não é um Deus morto. É um Deus vivo, e ele reconhece que o Deus a quem ele está orando, ao que ele está clamando, é um Deus vivo. Está lá no verso 16 do capítulo 19 de 2 Reis. Aí lá no verso, depois que ele coloca Deus no seu lugar, ele declara: Senhor, Tu pode nos livrar. Oh, glória a Deus! Que maravilha diante dessa declaração. Aqui quando ele fala, Tu pode nos livrar, ele está reconhecendo que Deus é poderoso. E quando ele declara que Deus é poderoso, ele está declarando que Deus é mais poderoso do que o rei da Síria, o rei Senaqueribe. Ele está conversando com um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que vê, ao Deus criador, a um Deus soberano. E ainda no 19, ele diz: porque só Tu és Deus. Ele está declarando aqui que existe, só que Deus é único. E aí, depois dessa declaração de reconhecer quem é o Deus que ele estava orando, vem a resposta. A resposta, se você quiser ler completa, a resposta é maravilhosa, está em 2 Reis 19, do verso 32 ao verso 37. Mas eu quero ler só 2 versos com você. O verso 33, através do profeta Isaías, Deus responde ao rei Ezequias. Ele diz assim, depois dessa oração, ele diz assim: olha, pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Aonde que o inimigo estava? Lá fora. A resposta de Deus: nessa cidade não entrará. Lá no verso 35, diz que todo o exército da Síria, no outro dia, amanheceu morto. O que aconteceu? Deus
agora nesse novo recurso do rei Ezequias, de colocar nas mãos de Deus os seus problemas, e um problema de morte, um problema muito sério. Agora Deus responde, e a Bíblia relata que a hora que o rei Senaqueribe acordou, havia 185 mil do seu exército, todos mortos. Esse rei arrogante, ele sai, ele vai e volta para sua terra, ele vai se prostrar diante do seu Deus, lá na estátua, diante da estátua do seu Deus. Um dos seus filhos vem e o mata. O grande adversário é morto, é envergonhado. E agora, o rei, eu creio que houve uma grande festa, porque ele tomou uma atitude correta. Queridos, e teve uma grande vitória lá no reino de Judá. E agora eu quero trazer isso para nós também. Eu quero repetir. Eu não sei como que você está vivendo hoje. Talvez você usou já todos os seus argumentos, mas eu quero lembrar você que existe um Deus que ama você. Um Deus que viu você fazer coisas, mesmo assim Ele não desistiu de você. Ele viu você fazer coisas corretas, mas Ele viu talvez você tomando umas atitudes que não agradavam a Ele. Você procurou tomar atitude do seu coração, da sua razão, e você não está vivendo talvez do modo que agrade a Deus. Talvez esse momento que nós estamos vivendo, foi manifestado em você a falta da estrutura, porque falta a essência do Evangelho. Talvez você está passando um momento tão difícil dessas notícias, talvez está faltando dinheiro, está faltando alimento na tua casa. Eu não sei, você sabe. Mas eu quero agora, nesse momento, lembrar que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você, mesmo você tomando algumas atitudes corretas ou incorretas. Ele quer que você saiba que Ele tem um amor de pai para você. Um amor de pai, um amor de mãe. Lembra-se, lá em Isaías 49:15, ele diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que carrega em seu ventre, que amamenta? Ele fala, mesmo que essa mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Deus te ama, Deus não quer que você viva nesses momentos em desespero. Ele vem trazer uma palavra de ânimo: levanta-te, crê, ora, busca, porque eu te amo. Busca em mim. Eu quero orar com você agora. Eu quero fazer um momento de oração com você. Eu quero que nós aproveitemos esse modelo de oração, de reconhecer quem é Deus, e você apresente a Ele, e você declare a Ele quem Ele é na tua vida. Eu quero orar com você, eu quero que você agora feche os seus olhos e comece a lembrar no teu coração o que está tirando a tua paz. O que está acontecendo na tua família? O que está acontecendo nas suas finanças? O que está acontecendo agora na sua despensa? O que está acontecendo na sua emoção? O que está acontecendo no teu ministério? O que está acontecendo na tua espiritualidade? Eu gostaria que você trouxesse tudo isso no teu coração. E nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Vamos apresentar a esse Deus, Pai amado e poderoso Deus. Pai, nesse momento nós reconhecemos, Senhor, que só Tu é um Deus soberano, Senhor, não há outro. Tu, Senhor, governas sobre tudo e todos, Pai. Entre todos os reis da terra, Tu és Senhor dos senhores, Pai. É isso que nós queremos declarar, Senhor, que Tu és um Deus criador. Só Tu és Deus Criador que fez os céus e a terra. É a Ti que nós estamos clamando, Senhor, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, Senhor, no planeta Terra, no mundo, nesse país, nessa cidade, Senhor. Pai,
nós queremos declarar que só Tu és um Deus poderoso. E se Tu és poderoso, nós estamos declarando que Tu tem poder, Senhor, sobre todo esse vírus, sobre todas essas notícias que está acontecendo. Tu és muito mais poderoso, Senhor, para guardar, para cuidar de cada um de nós. Pai, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, desde já, Senhor, essa declaração, nós queremos colocar diante de Ti. Nós declaramos que não há um outro Deus que nós cremos que tem mais poder que Ti, Senhor. Só Tu, Senhor, é um Deus poderoso. E nós queremos declarar também, Senhor, que Tu és o único Deus. Tu és o único Deus, Pai. E a Ti, Senhor, nós apresentamos o nosso reino. Como o reino de Ezequias, Senhor, estava abalado, estava ameaçado. Nós queremos, Senhor, agora apresentar o nosso reino. Nós queremos apresentar, Senhor, a nossa vida. Nós queremos apresentar a nossa casa. Nós queremos apresentar, Senhor, o que cada um está colocando, Senhor, diante de Ti. Pai, em nome do Senhor, vem com uma resposta, Senhor. Senhor, entra nessa família, Senhor. Entra, Senhor, na vida desse homem, dessa mulher. Entra, Senhor, na vida desse jovem, dessa criança que está agora precisando de Ti, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Porque nós reconhecemos, Pai, que Tu és poderoso para mudar a história, para entrar agora nessa casa, nesse lugar onde que está essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor é poderoso para estar defendendo, para estar cuidando. Nesse momento, Senhor, nesse momento também eu quero, Senhor, colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, a nossa nação, Turicanda Lamaço, Rabachuriandalaia. Pai, em nome do Senhor Jesus, Suriandalaia. Pai, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos poderosas sobre a autoridade maior, sobre o nosso presidente da República, sobre o Congresso, Senhor, coloca as Tuas mãos poderosas, governe, Senhor, sobre aquela casa, Senhor, Senhor, de Senado, Senhor, em nome de Jesus. Também eu peço, Senhor, agora em cada governador, Senhor, coloca as Tuas mãos que está governando cada estado, onde mora, Senhor, os Teus servos, onde moram as pessoas que Tu amas, Senhor. Pai, coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre os prefeitos, especialmente, Senhor, eu quero orar pelo governador do estado de São Paulo, onde eu estou, que Tu esteja colocando as Tuas mãos, direcione, reina sobre ele, reina sobre os deputados. Pai, em nome de Jesus, na minha cidade, Senhor, eu peço, Senhor, ao prefeito da minha cidade, aos vereadores, Pai, em nome de Jesus, reina, Jesus. Tu és poderoso para reinar, para mudar a história desse país, para mudar a história desse estado, para mudar a história dessa cidade, para mudar a história do mundo. Senhor, eu sei que tudo está em Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Coloque agora, Senhor, no nosso coração, nesses dias que nós estamos em casa, longe das igrejas, Senhor, entra com a Tua paz, Pai, com a Tua paz em cada lar. Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero declarar sobre cada vida, sobre cada família, a harmonia, a paz. Eu quero declarar a abundância de alegria, em nome de Jesus. E eu estou repreendendo toda a força do mal. Diabo, você vai pegar tudo que é teu, todas as suas ameaças, nessas famílias. E em nome de Jesus de Nazaré, bate em retirada, porque todo aquele que colocar os olhos e os ouvidos nesse vídeo, você já não tem mais parte com eles. Agora quem reina sobre a vida deles é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ressuscitou e venceu e vence até hoje. Então você não tem mais direito, em cada vida que está assistindo agora, ser liberto de toda opressão, ser liberto de toda tristeza. Jesus, Tu que é chamado Príncipe da Paz, venha reinar em cada vida, venha reinar em cada família. Senhor, vem trazer a cada um de nós, Pai, aquilo que o Senhor tem sonhado, em nome de Jesus. Eu Te louvo e Te bendigo. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu Te abençoo. Eu abençoo a você, Igreja do Senhor Jesus Cristo. É você que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é aquele prédio que você frequentava. Lá é o lugar de reuniões, onde que nós comungávamos, que nós ficamos juntos, tão gostoso. Mas você é a Igreja de Jesus. Então, sobre Tu, Igreja do Senhor Jesus, eu quero declarar essa bênção. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a tua vida,
hoje e para todos sempre. Amém. Até o próximo momento junto, ou até na glória, se o Senhor Jesus Cristo vier buscar, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por esse momento. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém.